Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Voltando então. Não tem como falar de devoção e esquecer sobre oração. E falar sobre ser apaixonado por Deus, amar ao Senhor, e não lembrar, e não pensar em oração é algo que não encaixa, um caminho no qual não existe essa possibilidade de ter um coração devoto, no qual as nossas afeições focam em Deus em primeiro lugar, sendo que paixão pela palavra de Deus e momento de intimidade, de oração com o Senhor não esteja presente em nossa vida. Por isso, hoje, ao invés de falar sobre como orar, eu quero debruçar com você na parte negativa do ensino do Senhor, como não orar. Como nós devemos evitar ir para os nossos momentos de oração. Por isso eu queria que você abrisse sua Bíblia então, Mateus 6. Nós vamos ler do verso 5 ao verso 8. E a palavra do Senhor diz assim, a mim e a você. Todo mundo achou aí, amém, irmãos? E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo, eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios e os pagãos, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Quem confia nessa palavra, glória a Deus aí. O seu Pai sabe o que você necessita antes mesmo de você pedir. Por isso o convite a mim e a você é ir ao Pai com total confiança. Ele já sabe o que você precisa. Amém? A primeira coisa que nós vamos atentar nessa noite é que Jesus, ao falar sobre oração e chegar nesse momento que Ele está trazendo a parte prática do Sermão do Monte, que é trazendo essa nova forma de caminhar, essa forma de viver o reino de Deus. Ele começa a trazer uma verdade para os cristãos, os filhos de Deus, e começa no verso 5, e quando orar. A fala de Jesus não começa se orarem, mas quando orarem. Porque Jesus já parte do pressuposto que o cristão irá orar. Por isso, quando eu falei que pensar devoção desconexo de oração, não tem essa possibilidade. Porque a oração é algo que é intrínseco ao Filho de Deus e ao cristão. Porque se temos de fato o Espírito de Deus habitando em nós, Ele irá nos fazer ansiar por oração, por orar. Mas entenda, isso não quer dizer que ir para a oração e ter esses momentos será fácil. Porque entenda, o teu coração que ainda é caído, que luta contra o Espírito de Deus, vai fazer e vai lutar com todas as forças para te tirar desse lugar. Satanás sabe o quanto a oração é importante para você, por isso ele vai tirar você desse lugar. Irmãos, a oração é tão importante, eu não estou querendo julgar aqui valores, amém, irmãos? Mas você percebe, eu não sei se você percebe isso na sua vida espiritual, que às vezes é mais fácil você ir para um momento da leitura do que para um momento de oração. Quem sente essa dificuldade? Parece que as batalhas são maiores para você tirar um tempo para orar do que parar e tirar um tempo para ler a palavra. Porque nós sabemos dessa importância, o diabo sabe daquilo que é intrínseco nesse momento de comunhão com o Senhor. Por isso a primeira coisa que eu queria que trouxesse ao meu, ao seu coração,
Se você é filho de Deus e ainda não conseguiu encaixar na sua rotina um momento de deleite, de oração no Senhor e prazer nesse momento de comunhão com o Senhor, reveja a sua forma de caminhar. Coloque como algo que você necessita, porque Jesus já partiu do pressuposto: você vai orar. Quando for orar, não mais quando se, infelizmente, temos vivido se orar, mas o Senhor parte para nós desse pressuposto. Ele traz uma citação para nós de Matthew Henry. Ele traz algo seguinte: que se você puder encontrar um ser vivo que não respire, também poderá encontrar um cristão que não ore. Se você acha que é possível encontrar um ser vivo que não respira, impossível. E é complicado dizermos que somos cristãos se não temos uma vida de oração, porque é ali que nós mantemos e temos essa chama do conhecimento, do relacionamento com o Senhor, porque esse é o alvo, porque esse é o lugar. No momento de oração é muitas vezes onde é a palavra que você leu se torna viva e palpável diante dos teus olhos. É um momento muitas vezes que o Senhor vai utilizar para que a leitura que você fez faça sentido de forma particular e individual para você. Por isso, irmãos, entenda, Jesus ele já olhou para você e disse: quando eu te encontrar na sua forma pecaminosa de caminhar e eu te resgatar e trazer para mim, você vai anelar pelos momentos de oração, porque os momentos de comunhão, você quer estar com o Senhor, você quer abrir o seu coração para Ele, você quer ouvir a voz do Senhor falando com você. Entenda, você e eu precisamos encaixar o nosso tempo de oração. Irmãos, nós estamos em fevereiro, o ano já está voando, irmão. Janeiro já passou assim, irmão. E muitas das vezes, todas as resoluções que você fez em dezembro, você ainda está atropelando ela. As resoluções de ler a Bíblia mais vezes, 2025, de orar mais. Não, o pastor liberou a palavra, vai ser o ano da devoção, é o ano no qual eu vou me lançar. E janeiro já foi. E muitas vezes você ainda não tomou uma nova posição. Irmãos, não espere acordar assim: nossa, hoje eu quero assim, ó. Lute, trave essa batalha e tire esse tempo de oração. E aqui o Senhor começa a trazer para nós: e quando orarem, não sejam como os hipócritas. E aqui o Senhor, nesse momento, Ele não fala de forma clara sobre para quem estava apontando para esse lugar, porque agora, nessa primeira forma de não orar, o Senhor tem como alvo os religiosos, assim como a segunda parte do momento que nós vamos falar, Ele tem o alvo os pagãos. Só que Ele não deixa claro qual é essa parte da religião e dos religiosos que Ele está trazendo como um mau exemplo na busca do conhecimento e de intimidade com o Senhor. Eu queria trazer para vocês o seguinte: naquele tempo nós tínhamos 5 grupos fortes dentro da religião judaica. Nós tínhamos o grupo primeiro, que é o mais conhecido, que eram os fariseus. Então é o mais famoso, é o que tinha mais debates com o Senhor. E os fariseus, eles eram o grupo mais conhecido e o grupo mais forte e mais organizado da época. E eles eram mais rigorosos sobre os cumprimentos da lei mosaica. E eles tinham grande influência sobre o povo. E assim eles tinham respeito deles. E foram os que foram mais confrontados com Jesus. Os evangelhos você vai ver Jesus o tempo inteiro batendo de frente com os fariseus, porque eles também eram os que mais se colocavam contra o Senhor. E também os fariseus, eles tinham um acesso ao Império Romano, então eles tinham muito contato com o que a gente pode dizer da política atual. O segundo grupo que tinha na época da religião judaica era os saduceus,
grupo menor que os fariseus, mas com grande poder, porque os seus integrantes constituíam sacerdotes e eram pessoas ricas e influentes em Jerusalém. O terceiro tipo que nós tínhamos, os zelotes, eram os radicais da época, que queriam tomar o governo por meio de rebeliões, e era o grupo que mais esperava o libertador de Israel ser um guerreiro. Nós tínhamos os essênios, um grupo separatista rigoroso quanto às leis, mas ele considerava que o sacerdócio, que a religião judaica estava corrompido, era corrupto, por isso eles moravam em comunidades no deserto. O último achado arqueológico que traz muito embasamento para a palavra, que eu já falei aqui sobre os pergaminhos, do Mar Morto. Tem-se na história que foi os essênios que guardavam, porque eles que moravam nos desertos. Então ali já começou aquela ideia de ser santo. Para mim ser santo eu preciso ser separado da sociedade, e a gente vai ver isso um pouco mais depois para frente com os monastérios. E o quinto grupo era dos escribas, os mestres e os rabinos, que era já o grupo profissional, vamos assim dizer, na interpretação das escrituras. A gente pode trazer o termo assim, mas eles eram os acadêmicos da época, no qual as pessoas tiravam dúvidas acerca das escrituras e principalmente da aplicação das leis. Então nós tínhamos esses 5 grupos na época que Jesus estava presente, e quando nós vamos ver o Senhor, a gente querendo trazer assim, sobre quem e para quem que Jesus queria apontar essa crítica, quando nós vamos olhar para Mateus 23, o Senhor ataca muito os fariseus com esse mesmo nome, hipócritas. A gente vai ver muito o ai, quando o Senhor tem muito dos ais, ele vai atacar os fariseus e os escribas. Então a gente pode pensar que o alvo principal do Senhor nesse tempo era os fariseus, porque eram os que viviam tendo a prática que Jesus traz como forma negativa. Então nós vamos trabalhar 2 formas de não orar hoje, que é a não orar baseado na hipocrisia da vanglória e do orgulho, e também não orar na hipocrisia das vãs repetições. Do verso 5 ao verso 8, o Senhor primeiro começa dizendo: não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. O que acontecia muito na época do Senhor, principalmente os historiadores vão dizer isso, que os hipócritas, e principalmente na maioria das vezes os fariseus, eles começavam a fazer as suas orações, as suas preces nas ruas, enquanto se dirigiam para o culto. E chegando lá, nos momentos de oração em comunidade, eles gostavam de ficar em pé nos locais de destaques, para que as suas orações sinceras fossem ouvidas. Irmãos, é como aquela coisa, é como se a gente tivesse assim: não, eu moro perto da igreja, eu estou tão santo, eu já vou e orando ao Senhor de forma bem alta, eu vou fazendo aqui e começo já a caminhar orando, o pessoal vai passar e falar assim: nossa, aquele irmão já começou a cultuar na rua, é crente mesmo. Eu não estou tirando que pode acontecer isso, do Senhor te pegar de uma paixão tão maravilhosa, de você de fato começar a cultuar, mas esse não é o alvo aqui. É daquele que fazia para se mostrar. É do que aquilo que nós chamaríamos hoje aquela do santarrão, daquele que gosta de mostrar a sua espiritualidade, aquele no qual tudo que você tenta conversar com ele no natural, daquilo que é cotidiano, ele não conversa, porque eu só converso das coisas espirituais. Eu não tenho tempo para falar sobre coisas banais, porque o meu tempo é do Senhor. E muitas vezes essa pessoa, e muitas vezes somos assim, porque queremos ter esse título, esse olhar como o mais espiritual das coisas,
queremos sempre extrapolar, queremos estar visíveis. Se eu não posso servir lá atrás, eu quero servir na frente, eu quero que todo mundo perceba o quanto eu oro, o quanto eu faço, para que as pessoas olhem para mim. Só que entenda, dessa forma você já está recebendo a recompensa, só que a recompensa de homens e mulheres caídas como nós. E o pior, que o resultado maravilhoso do momento de oração se perde, que é o tempo de comunhão e o tempo de intimidade com o Senhor, porque eu estou focando em ter uma oração bonita e equilibrada, para que eu receba o louvor das pessoas. E quando partimos para esse lado, como muitas vezes os fariseus faziam, entenda, o alvo passa a ser a pessoa que faz oração, e não aquela no qual a oração é dirigida. Entenda, os hipócritas citados nessa passagem, eles queriam passar a impressão que eram tão devotos que não conseguiam esperar chegar na sinagoga. Eles já queriam começar o culto, mas não porque eram apaixonados por Deus, mas é porque eram apaixonados com a vanglória, com o elogio, com o status de ser sobrenatural. Quantas vezes queremos estar assim, irmãos? Quantas vezes buscamos viver dessa forma? Entenda, às vezes nós nos perdemos nesse lugar, e a dificuldade básica e primária aqui de quem age dessa forma é a necessidade de ser reconhecido das pessoas. Irmãos, muitas vezes quando nós somos assim, queremos ser reconhecidos, nós paramos de servir porque nós paramos de ser reconhecidos, queremos atrás dos elogios. Deixa de ser para Deus e começa a ser simplesmente para as pessoas, mas não porque eu amo as pessoas, mas porque eu quero o elogio, eu quero ser notado pelas pessoas, eu quero ser amado pelas pessoas. Esquece-se Deus e Deus se torna o secundário no momento. E olha que estranho, porque o Senhor está trazendo para nós, olha, você está indo para um lugar onde é especial, você está se colocando a uma prática que pode transformar a sua vida, mas está perdendo essa oportunidade, porque você quer receber louvores de pessoas que são finitas e pecadores como você. Isso abrange tanta coisa, irmão. A gente só serve quando é visto, a gente só ama quando tem mais gente vendo. Eu só estendo a mão se tiver outra pessoa podendo ali, exaltar a minha boa ação. Você entende que o alvo não é mais aquele que está sendo ajudado e a ação em si, mas o seu coração orgulhoso e quer ser afagado? Só que, irmãos, olha o que o Senhor vai trazer para nós. Vocês estão recebendo a recompensa aqui de pessoas que são iguais a você, e perdendo a oportunidade de conhecer a Deus de forma profunda e ser por Ele encontrado nesse momento íntimo do Senhor. Entenda, meu irmão, você precisa estar no Senhor. Por isso, entenda, não tente mostrar-se aos outros. Nós estamos aqui declarando o ano da devoção. Nós não estamos numa batalha de quem é o mais devoto do que o outro, quem é o mais apaixonado, quem é o mais santo. Nós não estamos nessa batalha, nessa luta. O que nós queremos é ser encontrados por Deus e somente por Ele, e crescer cada dia mais, crescer cada dia mais, irmão. Irmãos, quantas vezes nós vamos ver, né? Não sei se tem isso mais hoje, mas a gente teve uma época de uma onda muito grande, assim, às vezes os pastores ir para os momentos de oração e fazer live, ajoelhado orando, irmão. Aí coloca, o pessoal começa a comentar, irmão, ele está nem vendo, e nem era para estar vendo, que se ele vê, para de orar, ué. Não tem sentido. E muita gente lá, irmão, acompanhe comigo a live de oração meia-noite. Aí o Senhor diz: vai para o lugar mais secreto e olhe lá. Aí o que a gente faz?
eu pego o meu secreto e transmito a todos. Irmão, o secreto ali não tem nada. Sabe por quê? Eu quero e estou fazendo para receber o louvor de pessoas. Quantas vezes somos assim? O Senhor traz para você, vai para o lugar mais escondido da sua casa. Quando o Senhor estava no Honesto trazendo isso aqui, é a ideia do cômodo que ficava no centro da casa, no lugar mais escondido. Vá para esse lugar, e nesse lugar seja encontrado por Deus, seja transformado por Deus. É nesse lugar que nós precisamos, irmãos. É nesse lugar que nós temos que estar, irmãos. E aí nós entendemos o que o povo fazia na época, e muitas vezes líderes fazem para enganar. Porque se eu sou o espiritual, os fariseus faziam isso, e aí nós começamos a pensar: quem não vai confiar em pessoas de oração? Quem não vai confiar nessas pessoas que oram? Olha que oração linda! Que oração mais assim, que oração sincera! E olha só o que o texto vai dizer para nós. Porque eles usavam isso, irmãos, para enganar o povo e também apoderar dos bens dos simples que acompanhavam. Mateus 23, 14 diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para disfarçar fazem longas orações. Por isso receberão condenação muito maior. Olha o perigo que estava acontecendo, irmão. Eles entravam em casa das pessoas que tinham necessidade, porque as viúvas na época passavam bastante necessidade, principalmente se elas ficavam sem uma família para acolher, então elas ficavam totalmente necessitadas da ajuda da sociedade. E o que eles faziam? Eles iam lá dentro da casa, apoderar do que elas tinham. E o que eles faziam para enganá-las? Longas orações. Eles se dedicavam à oração, Serginho, quando roubavam. Nós tivemos um exemplo do Davi. Cadê o Davi? O irmão que rouba foi botar os irmãos para orar. O irmão Joel já está rindo. O Davi trouxe testemunho para nós. O pastor foi fazer uma oração na casa do irmão, botou o pessoal para orar no quarto, falou que ia abençoar a casa, roubou o teto e foi embora. Diante de Deus, irmão. É a mesma coisa. E aí, apoderando-se dos bens, fazia o quê? Longas orações. Quem não confia? Quem não confia naquele irmão que está aí, já chega, o irmão já está lá no mistério, lá na porta já. Entende o que eu estou falando, amém, irmão? Amém? O coração se entregue de paixão. Eu sonho para que o meu desejo é que a gente chegue no momento de culto e seja tomado pela presença de Deus, irmão. Que nós não vamos conseguir segurar, mas que seja de fato pela presença de Deus. Não é porque eu quero me passar algo que eu não sou. É trazer um resultado no secreto que não existe. Hipocrisia, irmão, dissimulação. Dissimular sentimentos, crenças, ideias. E o Senhor traz para nós o contraponto. Então Ele nos manda ir para o secreto, pois lá o Senhor irá nos ver e recompensará. Meu irmão, se você é o santarrão aqui na igreja e não tem o seu tempo de entrega na sua casa, não vale de nada, irmão. Você está querendo mostrar para quem? Para mim? Irmão, não sou nada. O irmão do louvor que você está querendo entrar lá, não é lá para a irmã do louvor, eu quero entrar, então eu vou cantar até mais alto. Mas se você não adora em casa, irmão, é falso, é passageiro. Porque o que nós temos que trazer para o exterior é aquilo que já acontece no interior, amém, irmão? O culto tem que ser abençoado, sim, tem que ser poderoso, mas tem que ser resultado de um culto poderoso que você entrega em casa. É de um culto, de um tempo de comunhão que você tem nos seus momentos secretos, em nome de Jesus. Separe um tempo no seu lar, separe um tempo na sua agenda, para que você ouça a voz de Deus e entregue o teu coração a Ele, em nome de Jesus. Se você está vivendo sem tempo, é má organização sua. Deus nos deu 24 horas, é porque tudo se encaixa nesse tempo.
Se não está encaixando, é porque nós não sabemos administrar. Sabe o que o crente fala? Meu sonho é que o dia tivesse 30 e tantas horas. Sabe o que você está falando? Deus é burro, porque Ele não soube criar o dia. Amém, irmão? Eu acho que faz sentido, não faz? Mas o dia tinha que ter 40 horas, porque eu não estou dando conta. Mas o Senhor fez perfeito. Olha o que o Senhor vai dizer para nós, Gênesis, o que a palavra diz, que quando o Senhor fez o dia, a noite, e fechou o dia, Ele diz assim, e viu que era bom. É bom. Tá bom demais 24 horas. Vai ter tempo para todas as coisas, principalmente me amar sobre todas as coisas. Se nós não temos tempo na nossa agenda para nos entregar ao Senhor, revise a sua agenda. Deus não está errado. Eu prefiro achar que somos nós. Porque dá tempo, amém, irmão? 24 horas dá tempo, glória a Deus. Aleluia. E não é para você dormir menos tempo, não, irmão. Não entra nessa loucura desse tempo, não. Dormir 3 horas para dar tempo. Vai envelhecer mal, um péssimo na saúde, nem eu falando praga, não. É só ciência. Aí você dorme mal para dar conta, vai envelhecer mal, cheio de pereba, cheio de coanga, e ainda vai botar a culpa em Deus ainda. Aprenda a organizar e tenha os seus tempos com o Senhor. Entenda, meu irmão, nós não podemos levar. Outra coisa que nós não podemos trazer aqui é trazer para os extremos, amém? Oração é só em casa agora. Não pode nem orar na igreja. Não, meu irmão. Há momentos, há bênçãos liberadas para quando nós estamos juntos fazendo oração em comunidade. Mas o que o Senhor vai trazer para nós é a motivação da oração. Qual que é a motivação de orarmos em público? E eu falo isso aqui todo culto, irmão. Qual que é a motivação que você está ofertando ao Senhor? Qual que é a motivação sua de estar aqui na igreja? Qual que é a sua motivação? Porque o ponto principal não é você estar aqui, amém, irmão? O ponto principal é porque você está aqui. Você pode estar aqui com a cara mais maravilhosa, mas só está aqui porque quer que Deus te abençoe, está com o coração errado. Mas se você está aqui, porque você sabe que você depende dele, que ele pode transformar a sua vida, que você ama ele, que você ama o corpo de Cristo, ama essa gente que te irrita, mas é seu irmão, é membro do mesmo corpo, você fala, eu não posso viver sem, eu não posso viver longe. Por isso que eu estou aqui. É o porquê estamos aqui. Entenda, meu irmão, o Senhor tem um compromisso com a sua palavra. Ore, esteja baseado na palavra do Senhor. Vá para esse momento em nome de Jesus. Entenda, o Senhor é contra todo tipo de orgulho. 1 Pedro 5,5 diz: Deus se opõe ao soberbo, contudo dá graça aos humildes. Nesse lugar de intimidade, onde só você estar ali entregando ao Senhor, é o momento que Ele te vê, é o momento que Ele te acalma, é o momento que Ele te responde, é o momento que Ele te fortalece. Vá para os momentos de oração, vá para o secreto, meu irmão. Em nome de Jesus, o convite do Senhor para mim e para você nessa noite, que o nosso culto público seja um resultado do nosso culto individual, amém, irmão? Que os nossos momentos de oração aqui na igreja sejam resultados de momentos de oração que temos em casa. Quantas vezes queremos, e chegamos aqui, irmão, queremos arrepiar, queremos assim, eu quero rodar, eu quero a presença, mas nem lembra do Senhor na semana. Gracinha, irmão. Em nome de Jesus, chegou, parou, já passou o tempo de sermos crianças. Criança que quer sentir, quer sempre estar sentindo algo novo, não é criança que quer ter prazer em tudo. A gente precisa começar a entender e ter um coração que obedece e caminha. Eu e você não fomos chamados para sentir nada, não fomos chamados para obedecer. O sentir é gruja de Deus e graça dele. E aí, quando ele encontrar corações obedientes, ele vai vir, irmão, vai te arrebentar com a presença dele. Ele vai tocar o teu coração, ele vai te dar experiências com o Senhor, mas
tudo fundamentado no seu íntimo com o Senhor, a sua intimidade com Ele. Vai ser resultado de uma vida verdadeira com o Senhor, e não somente sentidos de um culto no qual vai ser vazio para você, porque não faz sentido, porque não toca a sua segunda-feira, não toca a sua quarta, não toca a sua terça, não faz diferença para o teu trabalho. Sabe por quê? É só aqui, é muito raso. E o Senhor diz: o que acontece aqui, que seja resultado do seu secreto, da tua casa, em nome de Jesus. Que nós possamos chegar essa semana, irmãos, estipular um tempo. Irmão, não tenta correr igual um louco, assim, ó, agora você não está conseguindo orar 1 minuto, você vai chegar essa semana, eu vou orar 1 hora. Você vai se frustrar, porque você não vai conseguir. Mas em nome de Jesus, separe, nem que seja 5 minutos, tira o telefone de perto, desliga todo mundo, desliga a sua esposa, desliga os seus meninos, amém? Desliga o seu marido e vai correr 5 minutos assim em paz e ora. Entregue o seu coração ao Senhor. Sabe por que? E peça no final: Senhor, me atraia com cordas de amor. Na terça-feira Ele vai te atrair com um pouco mais de tempo. Sabe por que? Ele vai te tocar e vai falar com o teu coração. E é você e Ele, somente você e Ele, em nome de Jesus, amém? Para sermos apaixonados por Deus, nós temos que estar com a nossa vida de oração saudável. E outro ponto que ele começa a trazer, no verso 7, ele vai dizer: e quando orardes e orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Vãs repetições ou repetições inúteis, né? No grego aqui também traz a ideia de falar coisas sem sentidos. Entenda, o que o Senhor está atacando aqui não é a repetição da oração, amém, irmão? Senão não fazia sentido a oração do Pai Nosso. Mas também a oração do Pai Nosso não é feita para ser repetida, amém, irmão? Como um mantra. Muito crente tem ela como o blindar. Porque muita gente ora a oração do Pai Nosso, mas nem entende o que está falando ali. Porque ali o Senhor não está falando de você repetir, Ele está trazendo para nós uma ideia, um modelo no qual nós nos encaixamos dentro dele. Essa é a ideia, é de entender o que está por trás da palavra. Então a ideia que o Senhor está atacando aqui não é simplesmente a repetição. Porque nós vamos ver, Salmo 133, eu anotei algumas passagens aqui, é bastante repetida e era um minário do povo de Israel. Daniel 9, 18 e 19 tende a ser um clamor repetitivo, mesmo usando as mesmas palavras. A gente vai ver muita oração assim, repetitiva. Não é isso que o Senhor está trazendo. O problema que o Senhor está atacando aqui é levar as mesmas palavras como algo supersticioso, sem entender o propósito daquelas palavras, e elas também nem ter nenhum real sentido para nós. Quem nunca viu, né? Principalmente o pessoal que pratica esporte, joga um futebol aí, o que o pessoal muito faz? Junta aquela roda, vamos orar, vamos. Agora você está dizendo, irmão, ora na rapidez, todo mundo embola aquela oração, né? Blindou. Será que o Senhor não está fazendo? Não era para isso. Porque se entende que muitas vezes nós cristãos usamos a oração do Pai Nosso como algo supersticioso, e muitas vezes usamos até a palavra como isso. A gente nem lê a palavra como alimento, mas deu um problema, tem um versículo específico para esse problema. Eu vou abrir lá em casa agora, e vou orar agora, eu vou blindar a minha casa agora. Que é isso, irmão? A Bíblia não é isso não. É isso que o Senhor está atacando, porque Ele diz: como os gentios, como os pagãos fazem. Irmãos, e muitas vezes nós chegamos nisso, pegamos a oração do Pai Nosso e a palavra como se possuísse um poder místico dentro daquilo, para que Deus se dobre às nossas petições. E o Senhor diz: não usem, não pensem que é por muito falar, ou porque ficar repetindo como algo que tem poder na própria palavra em si, que Deus vai fazer. Não olhe assim, porque quem faz isso são os pagãos, são os gentios.
E muitas vezes, irmãos, quando nós assim, e nós encontramos muitas vezes no caminho isso, eu não gosto de falar isso aqui não, mas eu vou só para ilustrar você e também para iluminar sua mente, porque nós já recebemos pessoas assim na igreja aqui, que está passando algum problema, às vezes tem alguma coisa recorrente acontecendo na família, e ela vai e encontra um pastor falando que para ser liberta ela tem uma oração específica para fazer. Misticismo, irmão. Ai, pastor, tem um ano que meu marido, todo serviço que ele vai lá e é mandado embora no terceiro mês. Aí a pessoa já fica, tem um trem. Aí você pega e acha, ou ele é muito simples, tem um trem, eu sei, ou ele é muito simples. Mas, que muitas vezes se pega, e isso entra no que o Senhor vai dizendo aqui para nós. Aí você encontra um líder espiritual que fala assim, não, mas eu tenho uma chave secreta, uma oração que eu vou fazer e vai te libertar. Irmão, então Cristo não basta mais, porque Ele leva sobre nós, sobre si as nossas maldições, irmãos. Aí você precisa ir em alguém, porque alguém tem uma oração específica para te libertar. Sai dessa furada. Você é filho de Deus, amém, irmão? Olha o que o texto vai dizer depois da frente, Ele sabe o que você precisa. Aí você está achando que é ler uma oração, irmão? É a mesma coisa de pegar então a oração que eu faço muito lá na loja. A oração a gente faz muitos quadrinhos, é Santo Anjo. Santo Anjo tem uma oração, né? Santo Anjo, Senhor, não sei o que, nós estamos igual, irmão. Porque muito pastor é assim. Qual que é o problema da sua casa? Aonde? Não, eu faço porque a gente trabalha com impressão, quadros. E aí muitos pais, não é que eu oro essa oração, muitos pais fazem esses quadros com essa oração, a oração do Santo Anjo, para colocar nos quartos dos bebês. Porque aprendeu que o quê? Que essa oração protege os meninos. E muitas vezes o crente está igual. Eu vou lá naquela igreja, porque naquela igreja tem um pastor que ora por isso, meu irmão. Olha a prisão que a gente vai entrando. E é isso que o Senhor vai trazendo para nós. Meu irmão, sabe quando que vai dar certo as coisas na sua vida? Quando você entender que tudo é por graça e você se entregar na total dependência do Senhor, se ajoelhar, não é porque você vai ficar pedindo dia após dia, mas é porque você sabe que o Pai sabe o que você precisa, então é total dependência. Senhor, eu estou aqui mais uma vez te pedindo sobre isso e eu sei que você sabe que eu necessito. Seja a minha resposta. Irmão, o caminho está livre, o acesso ao Senhor está livre para você. Vai ao Senhor, não deixe que ninguém te prenda, principalmente com o misticismo do cristianismo, irmão. Irmãos, é triste ver. Sabe por quê? É interessante porque essas pessoas querem prender você nela. Porque se essa pessoa tem a oração correta, então eu preciso dela. Já não é Jesus mais, já não é o Senhor mais, já não é a graça mais, já não é o Pai que sabe o que você precisa. Não se entregue nesse lugar. Quando caímos nesse erro, irmãos, a nossa atenção já está não em quem ora, mas em quanto tempo eu oro, que sou atendido por saber como orar ou até pedir. Irmãos, muitas vezes nós nos tornamos reféns dos períodos corretos de oração. Isso pode encaixar até na primeira parte da santificação. Irmão, eu amo biografia, estudo os grandes homens da história da igreja, estudo, irmão, a vida das grandes mulheres da história da igreja, estudo a história dos avivamentos, mas não comece a achar que só vai acontecer se você tiver o mesmo tempo de oração que eles tiveram. Era outro tempo, era outro tipo de sociedade, era outra necessidade que ele tinha. Você entende, meu irmão? Que a gente começa a achar assim, não, essa pessoa ela foi abençoada, porque muitas vezes nós somos assim. A gente chega, eu estou com uma dificuldade no meu casamento, aí eu chego num relacionamento, alguém que tem um relacionamento mais maduro, com mais tempo, aí ela fala assim, olha, deu certo, esse marido meu me parou de fazer raiva em mim, quando eu comecei a orar 2 horas da manhã e ungir o pé dele.
Aí o que a irmã faz? Se deu certo, olha, achei o caminho, vou orar 2 horas da manhã, vou ungir o pé dele. As mulheres, tudo aí, ó. Não, você acorda, a pessoa tá na sua cabeça, gente. Você entende o que eu estou falando aqui, irmãos? Está dando para entender o que eu estou falando aqui? Cristo basta. Você pode dar como um conselho. Irmão, passei uma dificuldade. Sabe o que eu fiz? Eu fui para oração, eu fui para o jejum, e Deus respondeu de forma graciosa. Agora foi para quem? Para Deus. Não apeguei no tempo que eu orei e nem pelo jejum que eu fiz. Porque se eu me apego e acho que é isso que resolve, eu sou igual um gentio pagão. É misticismo. E já não é Cristo. Ora mesmo, irmão. Irmão, nosso casamento não vai ser bênção porque a gente ora. Não é bênção porque eu leio a Bíblia. Não vai ser bênção porque eu coloco o hino na minha casa. Vai ser bênção quando eu entender que é por graça de Jesus e eu me entrego a Ele. Tudo é por graça. Nós temos que colocar isso todos os dias na nossa vida, porque nós vivemos pela fé e por graça no Senhor. Irmãos, entenda o que o Senhor vai dizer para nós aqui, que muitas vezes esses pagãos, eles faziam isso por prazer, por entender que precisavam de bater uma meta, de colocar essas repetições, e o Senhor coloca para nós: olha, eles pensam que por muito falar, que por muito pensar. Eu me lembrei de uma coisa que agora a G, quando a G sofreu um acidente, né, G? Teve tempo de você fazer uma longa oração, G? A G, para quem não sabe, ela sofreu um acidente no Morro da Alziba, quantos anos atrás, G? Ó, a gente tá casada certo, ó. 6 anos, na sexta-feira, ela capotou o carro no Morro da Alziba. A única coisa que ela falou para nós depois, que ela deu tempo de ver quando o carro ia perder o controle, é: socorro, Deus, Deus me socorre, Deus protege a minha vida. Pronto. O Senhor sabe o que ela precisa. Saiu sem arranhão, foi pro nosso carro, fui lá, dei carona pra G, a G começou a chorar do lado, eu tô assim: agora o que eu faço? E ela chorando do lado, eu querendo levar ela pro hospital, e o Senhor guardou. O pessoal da Globo queria entrevistar ela, e o Menes bravo: não vai entrevistar minha mulher aqui agora não, sai daqui, Globo lixo. Oh, foi melhor, gente, foi melhor. Era eu e o Médio e o Julinho, o irmão dela, gente. A G queria dar entrevista. Ela tá nem ressociada, eu queria dar entrevista. Se fosse para Record, se fosse para outra me encantar, gente, não, mas é verdade também. Você entende o que eu estou falando aqui, irmãos? Porque só teve tempo de quê? Clamar por socorro, e às vezes nem vai ter. Mas o Filho de Deus confia que Deus sabe o que você precisa. Não precisa ficar, não precisa se apegar a um método, a um processo, porque tudo é por graça. Tudo na vida do Filho de Deus é graça. Lembra do Elias com os profetas de Baal, que eles ficavam o quê? Repetindo as mesmas coisas, se cortando e nada acontecia. Elias foi com o coração humilde diante do Senhor, entendendo a dependência, e viu fazendo aquilo, e viu o Senhor se movendo. Irmãos, entenda que a sua vida de oração seja um momento prazeroso, e no qual de fato você sabe que está tendo um momento de comunhão com o Senhor. E um convite para mim e para você que agora, quando você for para o seu tempo de oração, já vai com uma premissa: Deus sabe do que você precisa, por isso se entregue no deleite. Muitas vezes as nossas orações não passam simplesmente de petições. Nós não conseguimos interceder, nós não conseguimos clamar, nós não conseguimos adorar, porque tem que pedir. Vai com essa confiança: Deus sabe do que você precisa. Caminhe dentro dessa certeza. Caminhe nessa certeza.
Antes da palavra chegar à tua boca, antes de você pedir, Ele já sabe o que você precisa. O que Ele quer é o teu coração sendo entregue a Ele de forma humilde, de forma dependente. Deus, eu estou aqui porque eu dependo do Senhor. Deus, eu estou aqui porque eu preciso de comunhão com o Senhor. Eu estou aqui porque eu preciso ser íntimo do Senhor. E eu sei que além de tê-lo, o Senhor ainda é misericordioso, escuta as minhas orações e as responde, e entrega e ouve aquilo que dói o meu coração que está aqui. O Richard Bach, ele fala uma frase seguinte, coloca para nós aí, para a gente tomar cuidado quando nós vamos para um momento de oração, sem ter a certeza que o Senhor já sabe o que nós precisamos. Ele diz algo seguinte, cuidado, coloca a segunda citação aí, Davi. Cuidado para que você não venha a Cristo de maneira descuidada, como alguém que deseja uma ajuda qualquer em momentos de dificuldade. Isso aqui é uma verdade, irmãos. Quando eu não confio que o Senhor já sabe o que eu preciso, os nossos momentos de oração se tornam somente momentos para eu receber uma ajuda de Deus nos tempos de dificuldade. E sabe qual é a realidade? Quando o tempo de dificuldade cessa, eu saio da presença do Senhor, porque eu não preciso mais dele. Por isso há um convite para mim e para você. Tiago 4, 2, 3 diz: vocês cobiçam coisas, mas não têm. Vocês morrem para ter coisas, mas não têm. Vocês se entregam à cobiça, matam, invejam e não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. E aí Tiago diz: não tem porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Irmãos, essa passagem de Tiago tinha que estar no lugar que todo mundo ora, porque é uma passagem muito forte. Olha o que Tiago está dizendo: muitas das vezes a nossa cobiça me leva para os momentos de oração. Às vezes a minha cobiça, o desejo de ter algo, de ter o que o meu irmão tem, de ter a família que o meu irmão tem, de ter a casa, o emprego, a vida dos sonhos, me faz ir para a vida de oração. Parece até ser, irmãos, algo espiritual, mas Tiago diz: vocês estão indo, vocês nem vão, mas quando vão pela cobiça, porque vão para pedir coisas para satisfazer os seus prazeres. Quantas vezes estamos assim, irmãos? Quer proteger o teu coração de ir para a oração movido pela cobiça? Confie que Deus já sabe o que você precisa. Quem está precisando de algo para pedir para Deus? Eu não precisa estar com medo, não, eu estou com a mão levantada. Quem tem algo para pedir a Deus, irmão? Levanta sua mão, por favor. Você vai chegar na sua casa agora, quando você for orar, e vai falar assim: Deus, antes de te entregar aquilo que eu preciso, o Senhor já sabe, me fala aquilo que você sabe que eu necessito. E aí fica em silêncio para ouvir. Só que você entende, a gente quer atropelar Deus. Olha que eu estou com esse pedido aqui, Senhor, sendo que a palavra diz: Ele sabe o que você necessita. Por que a gente não inverte os momentos de oração de chegar a Deus? Eu estou aqui porque eu quero ser entregue, eu quero ter um encontro com a Tua vontade e ver o que o Senhor sabe que eu necessito para esse tempo. Antes de colocar o meu coração diante do Senhor, eu quero ver o que o Senhor tem para mim. Meu irmão, em nome de Jesus, que sejamos livres e protegidos de estarmos nos tempos de oração e momentos de oração movidos por cobiça e de usarmos Deus como o nosso jeito da lâmpada, irmão. Olha o que o texto vai dizer: vocês já não oram porque vocês estão cobiçando, invejando, vocês estão matando os outros. Mas quando vão para o momento de oração, vocês vão e não recebem, porque só estão pedindo coisas para o seu deleite. Irmão, você quer receber? Tem um pastor, o Paulo Borges, ele fala algo muito interessante. Ele diz algo assim: você quer receber algo de Deus? Peça para compartilhar.
Você quer ter uma certeza que você vai pedir algo para Deus e vai receber, já pede com o coração para compartilhar, irmão. E ele vai dando exemplo. Quer ter um carro melhor, irmão? Pede a Deus, se Deus não quer ter um carro maior, porque tem uma irmã que tem necessidade e tem dificuldade de locomoção, e meu carro vai estar à disposição para dar carona para ela todo culto. Irmão, se for de coração, Deus vai te dar, porque não é para o seu próprio prazer. Amém, irmão? Porque nós vamos lá, crente, compra sofá branco e ninguém senta, irmão. É o diabo que te deu eles. Porque ninguém pode sentar, irmão. Você entende o que eu estou falando aqui? Quer receber algo de Deus? Receba e peça coisas para compartilhar. Quer perder algo? Tente agarrá-lo para si. E Deus vai tirar da sua vida. Quer continuar com algo? Compartilhe e multiplique. Porque o Senhor, Ele olha para aqueles que tentam viver somente dos seus prazeres e diz: esse não tem meu coração. O convite para mim e para você nessa noite é para sondar o nosso coração primeiro. Se não estamos tendo tempo de oração, essa noite Deus te trouxe aqui para te trazer um alerta. Quando orares, você precisa ter tempo de oração. Segundo, não vá de qualquer forma para os momentos de oração. Não vá depositando o seu coração no orgulho. Não vá como um místico cristão, mas vai como um filho que descansa na total dependência de Deus. Coloque de pé no seu lugar.